Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Com
Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Com o cântico número 338, conta as muitas bênçãos, eu quero saudar você, meu irmão, minha irmã, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que a paz de Deus seja sobre a sua vida, esteja sobre o seu lar, esteja sobre a sua família. Nós estamos aqui nessa noite para contar as bênçãos, as muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias. Que bom ter você aqui, que bom te receber aqui na minha casa e que bom que você está me recebendo aí na sua casa também. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o novo decreto, chamado Novo Normal, expedido pelo governo da Paraíba, né? E ele flexibiliza algumas atividades no nosso estado, dentre eles a igreja, né? Nós já falamos que nós aguardaríamos uma posição do Colégio Episcopal e a posição que nós temos nesse momento é que os nossos templos continuem fechados, né? Esperando que nós tenhamos uma solução. No caso, a solução é a vacina, né? Para que todos e todas tenhamos segurança para sairmos da nossa casa, para nós voltarmos a cultuar no nosso templo. Nós também tivemos uma reunião com a liderança da nossa igreja e a liderança da nossa igreja também achou por bem continuarmos com as nossas celebrações via internet. Então, pensando em você, pensando na vida como uma coisa sagrada, dada por Deus, pensando na santidade da vida, nós, neste momento, enquanto Igreja Metodista aqui em João Pessoa, nós vamos aguardar e continuaremos com as celebrações pela internet. Pois bem, eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, o salmo que nós vamos ler nessa noite é o salmo de número 121. Livro dos Salmos, salmo de número 121, que nos diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Nós vemos aqui um salmista louvando e exaltando o Senhor pelo cuidado que Deus tem pelos seus filhos e filhas, pelo cuidado que Deus tem com a humanidade, pelo cuidado que Deus tem com a sua criação. E é por isso que nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem derramado sobre nós uma porção da sua graça, essa graça salvadora, essa graça santificadora. É ela que nos motiva a nos reunirmos aqui, nessa noite, neste momento, para louvar e exaltar o santo nome do Senhor. Neste momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento até o trono da graça. Eleve o seu pensamento até o Deus Salvador, o Deus que tem nos guardado, esse Deus que tem cuidado das nossas vidas. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos a Ti. Nós dizemos nessa noite como igreja que Tu és o nosso Salvador. Que a nossa vida pertence somente a Ti. Deus, nós queremos entregar a nossa vida em adoração, em santidade, em serviço na Tua presença, Pai.
porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus de toda a graça, Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus que oferta a vida a todos e todas nós, Senhor. Deus, Tu és o nosso Deus. Por isso nós Te louvamos, por isso nós Te exaltamos e não nos cansaremos de dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é um Deus amoroso. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa igreja, o Senhor tem cuidado da nossa família. Deus, muito obrigado por tudo. Nessa noite ainda, Senhor, nós queremos nos curvar diante da Tua presença e pedir perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, pelos nossos atos, palavras, pela nossa mente, Senhor, que muitas vezes tem pensado pensamentos que não são os Teus, ó Pai. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja nessa noite, Senhor. Deus, derrama sobre nós o Teu perdão. Senhor, lava-nos. Nós queremos ser limpos e limpas na Tua presença, em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos sido abençoados e abençoadas por Deus no momento do louvor, pelos nossos irmãos e irmãs do Ministério de Louvor. Nós estamos felizes. Nós já recebemos aqui o nosso irmão Fábio, a nossa irmã Lohana. Na semana passada nós fomos abençoados pelo Willamis e hoje nós seremos abençoados e abençoadas pela vida do Felipe e pela vida do Yuri, que vão ministrar louvor a Deus, vão nos conduzir em adoração nessa noite. Receba na sua casa com muito carinho, com o seu coração totalmente aberto. Receba Yuri, Felipe, em o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a paz, meu irmão e minha irmã. Gostaria de convidar você nesse domingo, nesse momento de louvor e adoração, a exaltar Jesus, declarando quão bom Ele é, quão grandioso Ele é. Amém? Ardeu em mim a chama do primeiro amor e deixei fluir a graça que por completo me tomou. Ardeu em mim a chama do primeiro amor e deixei fluir a graça que por completo me tomou. Então, grato sou o seu grande amor. Então, grato sou por ser teu grande amor. Deus bondoso, Rei da glória, santo és, invencível, majestoso, eu sou teu. Deus bondoso, Rei da glória, santo és, invencível, majestoso, eu sou teu. Nada vai me separar do teu imenso amor. Nada vai me parar, pois contigo eu vou. Nada vai me separar do teu imenso amor. Nada vai me parar,
da glória, santo és. Invencível, majestoso, eu sou teu. Deus bondoso, Rei da glória, santo és. Invencível, majestoso, eu sou teu. Amém. Continue, ainda continuando falando desse amor que nos amou primeiro. Sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, a sorte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, a sorte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, uma sorte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, uma sorte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Oh, disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céu, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse em nadem, voem, andem, Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como Ele andar. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céu, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse em nadem, voem, andem, Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como Ele andar.
Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. O mar azul, lua sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Aí. Essa próxima música que a gente vai tocar aqui não é uma música que a igreja conheça, mas é uma música que fala muito do ID, da nossa verdadeira missão aqui como filhos e filhas de Jesus. E que Jesus possa tocar seu coração como Ele toca o nosso com essa canção. Cansado de esperar e liga a tua vida em mim, tua vida em mim. Despertas, tu que dormes na escuridão. Vi ouvir as trombetas de Sião. Proclama que Jesus voltando está, que seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está, que seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Como o Felipe falou, velho, essa canção fala muito sobre o ID e toca muito nossos corações. Lá nos últimos capítulos, nos últimos versículos do capítulo 28 de Mateus, conta essa história, esse ID, essa ordenança do Senhor para nós. Indo por todo mundo e pregando o evangelho. Indo por todo mundo e pregando o evangelho. Não falei errado. O Cris me ensinou que há traduções que a Bíblia fala nesse momento de que a palavra id é, na real, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e discípulas do Senhor. E lá em Tiago também fala sobre que a religião pura e imaculada do Pai é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Isso está em Tiago 1:27. E fala para nós não nos corrompermos com esse mundo. Nós estamos passando por meio de uma pandemia. O mundo está corrompido.
as pessoas esqueceram o que realmente vale. Esqueceram o que realmente vale, que é a vida. Tomam decisões de reabrir estabelecimentos ou de fechar estabelecimentos só com a ideia de lucrar com isso. E pessoas têm sido mortas, pessoas têm morrido, pessoas próximas da gente. A morte tá perto de nós. E o que é que nós estamos fazendo com isso? As pessoas têm padecido, as pessoas têm necessitado da gente. O reino de Deus precisa ser manifestado através de nossas vidas. Ele fala que Ele é a promessa das nações. E quem dirá essa promessa? Quem falará dessa promessa para as pessoas que necessitam? Precisamos cuidar dos órfãos, das viúvas, dos meninos, das meninas, dos homens e das mulheres. Precisamos cuidar. Uma igreja que ama, acolhe e cuida. Igreja, corpo de Jesus. Ele é a promessa das nações. Precisamos falar dessa promessa. Ele é a promessa das nações. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. A voz de Jesus trouxe vida. A voz de Jesus fez ressuscitar pessoas dos mortos. O toque de Jesus, a mão de Jesus curou enfermos. E Ele fala que nós somos a voz dele. Ele vai nos fazer a voz dele e as mãos dele. Então que nós possamos tomar essa atitude de filhos e filhas que com a voz e com a mão ajudam, cuidam dessas pessoas que necessitam. Essa é a palavra que o Senhor tem falado através da vida da pastora Tayana, através das devocionais, através dos cenáculos. Essa é a palavra que tem que estar ardendo em nosso coração. Nós precisamos cuidar nesse momento, apesar da distância, apesar de estar longe. Pessoas padecem por uma demonstração de afeto, de carinho, que seja uma simples ligação ou mensagem. Que nós possamos ser essas pessoas, ser filhos e filhas de Cristo, não só como juventude, mas como igreja. Amém? Proclama que Jesus voltando está, que seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Aleluia. Oi, gente! Saudades de nos encontrarmos, nos abraçarmos, cultuarmos ao nosso Senhor, juntas e juntos outra vez. Estamos com saudades! Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Como é bom estar juntos e poder partilhar da palavra do Senhor nesse tempo de quarentena em família. Eu queria deixar um texto da palavra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Que diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nesse momento de pandemia, é momento de ajuntamento, momento de estar próximo, momento de estar em família, momento de se cuidar e também de demonstrar amor, que é uma forma de demonstrar amor, cuidando da saúde do nosso próximo. E momento também de buscar o Senhor na nossa casa, junto com nossos familiares, glorificando a Deus, porque Deus é digno de todas as coisas, independente das circunstâncias. É um momento difícil, é um momento muito desafiador, mas Deus tem cuidado de nós. Que Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos com muita saudade de vocês. Nesses tempos difíceis,
que estamos passando, mas em breve, em nome de Jesus, nós estaremos na casa do Senhor, louvando, exaltando e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Amém. E se puder, Fique em casa. Beijo. Boa noite, minha irmã, meu irmão. Que alegria estar com você mais uma vez, mais uma noite que estamos reunidos para adorar o nome do Senhor. E nesse tempo de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, que a gente chama também de generosidade, eu quero ler com você um texto da Sagrada Escritura no livro do profeta Ageu, no primeiro capítulo, verso 8, que diz assim: Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O livro do profeta Ageu trata de um momento da história do povo de Israel que o povo estava retornando do cativeiro, né? Parte do povo estava retornando do cativeiro babilônico depois de tempos de muita dor, de muito sofrimento, de expoliação, de uma vida de trabalhos forçados, de violência. Agora o povo está retornando para sua casa, está retornando para sua terra, porque as misericórdias do Senhor se renovaram. E o que no nosso imaginário, né, ao ler essa história seria, meu Deus, como esse povo é grato ao Senhor e como ele coloca o Deus da vida como centro de tudo. Acontece que não foi essa a realidade do povo aqui. O profeta denuncia isso porque Deus ocupa lugar secundário na vida dessas pessoas, mesmo voltando do exílio. Quando elas voltam do exílio, o que acontece é que elas ficam dedicadas, usam seu tempo, seus recursos, a sua força, tudo que elas têm, elas usam para restituir aquilo que é pessoal, cuidam das suas particularidades, dos seus propósitos, dos seus projetos pessoais, cuidam das suas próprias casas, é assim que o texto apresenta, mas elas desprezam a casa de Deus, desprezam as coisas de Deus, desprezam as ordenanças de Deus. E isso então causa uma indignação no profeta. E o Senhor usa a vida dele para chamar a atenção do povo, para essa realidade que está diante dele. O Senhor é o Deus que resgatou a vida do povo. O Senhor é o Deus que dá o sustento. O Senhor é o Deus que dá o alimento. O Senhor é o Deus que dá a saúde. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Todas as coisas vêm da mão de Deus. Então, o Senhor quer que nós sejamos fiéis a Ele. É isso que o texto está dizendo para aquele povo. E essa é a mensagem para nós hoje. Né? Num tempo de adversidade, num tempo de dificuldade ou num tempo de bonança, nós sabemos que tudo vem das mãos do Senhor, que é Ele quem supre todas as coisas. E é por isso que, a exemplo do profeta, nós queremos subir ao monte, levar madeira, edificar a casa do Senhor, agradar ao nosso Deus e glorificar ao nome do nosso Deus. Nesse tempo que nós falamos dos dízimos, das ofertas, mas também falamos do nosso comprometimento social e missionário, é uma exigência do Senhor que todas as outras coisas ocupem lugar secundário e que o nosso coração esteja centrado nele, no propósito dele, no ministério dele. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, que mesmo nesse tempo difícil, tem exercido sua generosidade, tem exercido a sua fidelidade, tem mantido-se fiel e tem podido contribuir para que a obra missionária possa continuar. Tem exercido misericórdia com aqueles que mais têm sofrido. E o nosso projeto Pão Nosso continua a todo vapor. Então, se você ainda não doou, você pode se organizar para doar. Se você ainda não participou, você pode nos procurar e saber como fazer isso. E você que precisa destinar a sua doação, sua oferta, seu pão nosso ou seu dízimo, você pode entrar em contato com a gente se organiza para isso. Nós temos uma conta corrente disponível, nós temos a possibilidade de retirada em loco, é só a gente conversar que a gente consegue juntos, numa rede, sermos generosos, fiéis e solidários nesse tempo de tanta dificuldade. Que Deus abençoe a sua vida. Ainda nesse tempo de louvor e adoração, eu quero me lembrar dos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida essa semana, mais um aniversário, mais uma jornada aí guardados e protegidos por Deus e que começam uma nova jornada, que essa jornada seja guiada pela poderosa mão do Senhor.
E também queremos nos lembrar das nossas crianças e abençoá-las nessa noite. Nós estamos com muita saudade de vocês e estamos orando para que tudo isso passe logo e que a gente possa se encontrar e dar um cheiro, né? E se abraçar e se apertar como a gente gosta, como a gente sabe fazer e se cuidar. Que bom é ser igreja com você, que bom é ter você nas nossas vidas. Eu quero orar com você nesse momento. Nós vamos dar graças a Deus por todas essas bênçãos recebidas, mas também colocar as nossas vidas diante dele, para que ele continue nos guiando. Vamos orar ao Senhor? Deus de amor e graça, bondade e misericórdia, nós estamos na sua presença. Queremos te louvar, Senhor, por cada irmão e irmã que não tem permitido, Senhor, que a missão pare, porque tem sido, Senhor, fiel com seus dízimos, com suas ofertas. Tem sido, Senhor, generoso, ó Pai, e tem estendido as suas mãos, Senhor, para acudir o aflito, o necessitado. Senhor, nós queremos, Senhor, agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem contribuído a Deus, que tem sido fiel, que tem, Senhor, ajudado a Deus com o pão nosso, que tem, Senhor, se colocado à disposição. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada uma e de cada um. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família representada, ó Deus. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. Pedimos ainda por aqueles e por aquelas que têm tido falta. Senhor, que não haja no nosso meio ninguém, Senhor, necessitado. Que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor providencie, que o Senhor abra portas, ó Deus. Mas especialmente que o Senhor use as nossas vidas e que haja, Senhor, solidariedade e misericórdia entre o teu povo, para que ninguém, Senhor, fique sem ter o pão que é nosso. Nós te louvamos por isso. Pai, nós te louvamos pela vida de cada irmão e irmã que completou mais um ano de vida. Isso, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua mão poderosa. Pedimos que, Senhor, a tua bênção continue alcançando a vida deles e ajudando o Senhor a trilhar este novo tempo, guardados, guiados, protegidos e protegidas pela tua mão potente, ó Pai. Nós te louvamos por cada criança, Deus, da nossa comunidade, ó Deus. Te louvamos pelo amor com que o Senhor tem cuidado delas e queremos pedir uma bênção especial sobre as suas vidas, sobre o seu crescimento, sobre o desenvolvimento, sobre aquelas que chegaram recentemente, sobre aquelas que estão chegando, ó Deus. Nós te louvamos por isso, ó Deus, pela bênção da vida, pela vida das nossas crianças. Pedimos por cada, Senhor, responsável, por cada mãe, pai, por cada pessoa, Deus, que tem a responsabilidade de cuidar e educar essas nossas crianças, ó Deus, que elas sejam guardadas e guiadas pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu Santo Espírito. Senhor, nós pedimos essas coisas, entregamos os nossos corações e descansamos debaixo da tua potente mão. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos partilhar a palavra nesse momento e eu quero te convidar ainda no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, como nós temos feito nas últimas semanas. Nós ainda estaremos no livro de Atos no capítulo 8, só que hoje, a partir do verso 26, Atos no capítulo 8, nós vamos continuar ainda falando um pouquinho sobre a trajetória de Filipe, sobre a presença do Espírito Santo de Deus na vida do seu povo e como essa presença, né, levou Filipe e nos leva a vivenciar o desafio missionário que o Senhor tem para nós. Livro de Atos, no capítulo 8, nós leremos a partir do verso 26, leremos até o 40, diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa:
Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Te louvamos pela tua palavra, Jesus. Te louvamos pela revelação do teu Espírito, ó Pai. E pedimos que nessa noite, assim como o Senhor se revelou àquele etíope, o Senhor mais uma vez se revele a nós, aos nossos corações. Nós pedimos isso e agradecemos. Amém. O texto que nós lemos agora ainda conta essa trajetória de Filipe, sobre quem nós já falamos na semana passada. Alguém entre os convertidos helenistas ali, entre os gregos, que não era um apóstolo, mas um diácono que tinha sido escolhido como diácono para servir as mesas. Filipe, então, essa pessoa que se coloca à disposição do serviço na vida da comunidade cristã, agora vivendo um novo tempo, uma nova modalidade na missão, porque Filipe, então, era dos diáconos que cuidavam das viúvas helenistas, para isso que ele tinha sido eleito ali no início do livro de Atos. Mas agora, depois de uma situação tão difícil, a morte de Estevão, que aconteceu aqui no capítulo 7, depois dessa perseguição que começa a assolar a vida dos primeiros cristãos. É nesse contexto que Filipe então encontra um outro lugar na missão. Agora Filipe começa a ser conhecido como um evangelista itinerante. Por conta da fuga, por conta da perseguição, por conta do medo, Filipe, junto com muitos outros cristãos, vão sendo espalhados ali para fora da Palestina naquele tempo. E agora, começando por Samaria, como a gente leu na semana passada, Filipe anuncia Jesus, prega Jesus, e a presença do Espírito Santo na sua vida vai trazendo transformação onde ele chega, onde a mensagem que é revelada pelo Espírito é pregada, a transformação vai acontecendo. E agora, num segundo momento dessa nossa reflexão, Filipe recebe uma orientação do Espírito para continuar anunciando Jesus. O texto que nós lemos fala sobre uma estrada, um caminho que cortava a Palestina e que passava por Belém, por Hebrom e se juntava à principal estrada para o Egito. Era uma rota muito importante naquela época. E o texto diz que ela estaria deserta, Por essa rota transitava metade do mundo conhecido. Mas Filipe tinha um encontro marcado ali naquele lugar. E esse encontro tinha sido marcado por Deus para o anúncio da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Filipe, então, é esse evangelista agora. Filipe agora é esse evangelista que está, mesmo num momento de crise, anunciando Jesus e a transformação que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. E aí, quem é o outro personagem desse texto? O outro personagem é esse eunuco. Ele é um etíope, um africano, Alguém que temia ao Senhor, apesar de não ser bem-vindo na fé judaica, Ele era servo de uma rainha, uma grande rainha guerreira africana, e ele era responsável pelo tesouro desse reino. Então ele era uma pessoa bastante importante. Esse homem, ele não tinha livre acesso ao culto judaico,
Mas alguns estudiosos dos textos antigos do primeiro século diz que nesse período do primeiro século era muito comum essa prática de subir ao templo, de ir a Jerusalém, inclusive atrás de ouvir a mensagem de Jesus. Então, quando Lucas narra isso que aconteceu, né, porque não é exatamente no momento que acontece, mas ele vai relembrando do que aconteceu, o texto sagrado diz que ele tinha subido a Jerusalém. Apesar de não ter essa liberdade de culto, ele tinha temor do Senhor. Apesar de não compreender bem o texto, algo dentro dele já estava se movendo, se movimentando. E pela antiga aliança, aquele homem não teria acesso a Deus. Ele não poderia fazer parte do povo de Deus. Mas Lucas traz uma perspectiva muito diferente agora a partir do encontro com Jesus. E uma coisa que é muito interessante que Lucas traz, porque você sabe que foi Lucas, né? Lucas é o escritor de Atos e também do Evangelho de Lucas, é que ele traz uma narrativa paralela nos dois textos, tanto no Evangelho quanto em Atos. Esse texto ele tem um paralelo muito próximo do texto dos caminhantes de Emaús. Os primeiros discípulos, os primeiros cristãos eram conhecidos como aqueles do caminho. E então, o texto de Filipe e o eunuco que se encontram aqui nesse caminho é um texto paralelo aos caminhantes de Emaús, lá no capítulo 24 de Lucas. É um encontro que se dá na jornada. Aqueles que seguem a Jesus acabam por testemunhar o seu amor, pregar o evangelho durante a jornada, durante a caminhada. Hoje, nos tempos nossos modernos, ou até alguns anos para trás, até agora onde a gente está, né, nesse tempo em que nós estamos, quando a gente pensa no anúncio do evangelho, às vezes a gente pensa numa pregação estanque que acontece, num processo missionário ou num dia missionário que se faz, ou num projeto missionário que se estabelece. Mas o que o texto sagrado está dizendo para nós é que o processo de evangelização, o processo de discipulado, ele se dá na caminhada, ele se dá no encontro, ele se dá na partilha. E aí eu quero destacar com você esses paralelos dos dois textos, porque isso traz uma beleza tão grande para aquela e para aquele que decide seguir a Jesus, que quer experimentar o fazer segundo a vontade de Deus, segundo a orientação do Espírito. Jesus se encontra com os caminhantes ali em Emaús e é assim que Filipe se encontra com o eunuco. Filipe não traz nenhuma mensagem impositiva ao eunuco, ao contrário. Como Jesus, Filipe faz perguntas. Primeiro ele corre, né? O texto diz que ele vai correndo ao lado do carro e ele escuta o que aquele eunuco está lendo. E depois de escutar, ele pergunta: você entende o que você lê? Paralelo a isso, Jesus perguntou, né? Sobre o que é que vocês estão falando enquanto caminham? Então há uma pedagogia nesse encontro, há uma intenção nesse encontro, há um desejo nesse encontro de fazer amizade, de compartilhar, de ouvir, de perceber a outra e o outro. Ele não chega simplesmente dizendo palavras de ordem, palavras de ordenança, mas ele chega perguntando. E não nos parece que é uma pergunta retórica, ele realmente se interessa por saber se o eunuco compreende. E o eunuco, com muita sinceridade, diz: como eu vou entender? Eu não tenho quem me explique. Ele não finge, ele não performa, mas ele diz: eu não consigo compreender. E ali então se estabelece uma narrativa, se estabelece um diálogo, se estabelece uma comunhão e eles começam a partilhar a vida à medida que caminham. O eunuco então diz: você é bem-vindo. Você é bem-vindo ao meu carro, você é bem-vindo à minha vida, você é bem-vindo à minha trajetória e eu quero sim caminhar com você e aprender a respeito dessa mensagem. Agora, uma outra coisa que eu quero destacar, e é um outro paralelo com caminhantes de Emaús, é que o eunuco ele tinha o texto sagrado nas mãos.
ele tinha um conhecimento, ele era um homem erudito, ele era um homem estudado, ele era um homem que possuía capacidades cognitivas para interpretar o texto. Mas ele ainda não possuía o Espírito. Nele ainda não habitava o Espírito Santo de Deus. E Filipe, além de conhecer o texto sagrado, trazia consigo a presença do Espírito. Esse encontro da Escritura com o Espírito, esse encontro do eunuco com Filipe, esse encontro é gerador de vida. É nesse encontro que nasce a possibilidade de uma nova vida. Porque não basta simplesmente a gente ter a teologia, não basta simplesmente a gente conhecer o texto sagrado do início para o final, não basta a gente ter todas as verdades intelectuais na nossa cabeça, se nós não tivermos a revelação do Espírito Santo de Deus. São palavras que podem, inclusive, nos levar para lugares perigosíssimos se a interpretarmos a partir daquilo que desejamos e daquilo que queremos. Lucas apresenta essa forma de perguntas e respostas. E é assim que eles vão trabalhando. É nessa humildade que eles vão dialogando. E quando aquele etíope abre o seu coração para Filipe, quando Filipe tem a possibilidade de lhe explicar a Escritura, Filipe então fala para ele, o texto que eles estão lendo, o texto de Isaías, fala do servo sofredor, fala da imagem de Jesus, e Filipe então começa a explicar as Escrituras e chega até a revelação de Jesus Cristo. E aquele homem é impactado pela presença do Espírito Santo de Deus. Irmãs e irmãos, para aquele homem não havia possibilidade de chegar perto daquela fé. Ele era um rejeitado. Ele era alguém de quem não se fazia conta. Ele era alguém que não era bem-vindo. Ele era alguém considerado impuro. Ele era alguém considerado desprezível. Ele era alguém que não era bem-vindo. Mas, diante de Jesus Cristo, diante da revelação do Espírito, o Senhor recebe ali aquele homem e rompe com as barreiras da intolerância, da discriminação. O Evangelho de Jesus Cristo, ele coloca todas as pessoas no mesmo lugar de amadas e amados de Deus. De gente que o Senhor quer salvar a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele narra para aquele homem, ele diz, olha, Jesus foi humilhado, ele não recebeu justiça, mas pela ressurreição operada por Deus, ele é o Messias. Nós reconhecemos a salvação e agora, por causa dele, você também pode fazer parte do povo de Deus. Você também encontra a graça que excede as limitações das barreiras teológicas e institucionais. Você pode fazer parte do reino de Deus. A pregação de Filipe, ela é tão incisiva, ela é tão certeira, ela é tão cirúrgica, que aquele homem, ele se sente compelido, ele diz, mas então o que é que me impede de ser batizado? Eu entendo que Jesus é o meu Salvador. Eu entendo que Jesus é o Filho de Deus. Eu entendo o que Jesus pode fazer e eu quero fazer parte. Nós estamos vivendo um tempo estranho. Na última semana, eu vou mencionar isso porque isso foi notícia em todos os lugares.
As últimas semanas foram apavorantes do ponto de vista da violência, especialmente do povo negro, do povo preto, no Brasil e fora do Brasil. Mas na última semana nós vimos um vídeo de pessoas, de líderes religiosos, que diziam acerca de pessoas negras, encardidos e diminuíam, sujos, uma mentalidade presente na nossa vida. A gente traz essa mentalidade do ponto de vista da espiritualidade, porque achamos que somos melhores do que as outras pessoas, porque achamos que somos mais santas e santos do que outras pessoas, porque achamos que somos melhores, escolhidos de Deus do que outras pessoas. Então, no campo da espiritualidade, muitas vezes nós nutrimos esses pensamentos que são perversos e que em nada se assemelham com o Evangelho de Jesus Cristo, mas também nutrimos, como sociedade, esse pensamento. E tratamos outras pessoas como se menos humanas fossem, como se menos dignas fossem, como se fossem inferiores. E algumas pessoas disseram, nossa, mas aquilo foi desnecessário. Na realidade, é necessário que venha à tona o pecado do racismo para que ele seja denunciado. Porque aquele casal teve coragem de dizer uma coisa daquela absurda nas redes, mas essa é uma coisa que muitos de nós pensam. E como esse povo, nós excluímos pessoas, nós negligenciamos pessoas, nós não entendemos qual é a mensagem de Deus para a vida das pessoas. E eu quero dizer para você nessa noite, minha irmã e meu irmão, que quando nós fazemos isso, nós é que estamos afastadas e afastados de Jesus. Quando nós vemos a realidade desse texto, quando nós vemos o impulso que Filipe recebeu, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. E agora já não tem barreira nenhuma. Agora Filipe já saiu da Palestina, agora Filipe já está no caminho de Gaza, agora Filipe já se encontrou com o eunuco, que é esse africano, esse etíope. Agora Filipe já está anunciando Jesus e é mais do que isso. No final, depois do batismo, depois daquele selo, depois da confirmação, Filipe é levado para outro lugar porque ele não pode parar de anunciar o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que redime. O evangelho precisa ser levado para todas as pessoas. Ele não é um evangelho que se prende. E vemos um novo paralelo aí com o texto de Lucas 24, quando Jesus some da presença dos discípulos, depois de partilhar com eles ali a ceia, e agora depois do batismo, Filipe também some, e não há surpresa para o etíope, parece que é alguma coisa já esperada, porque nós não podemos aprisionar o Espírito Santo de Deus nas nossas convenções, nas nossas crenças, nos nossos desejos, nas nossas vontades. O Espírito é vento que sopra onde quer, que encontra quem ele quer e faz as transformações que ele deseja. Mas então, pastora, o que a senhora quer dizer para nós hoje? Qual é a mensagem central que a senhora quer trazer para nós hoje? Qual é a mensagem que Deus traz para nós hoje? Minha irmã e meu irmão, eu quero te desafiar a estar sensível ao sopro do Espírito Santo que está sobre nós. Deus tem nos chamado, Deus tem querido avivar a sua obra no nosso meio. O Espírito do Senhor está sobre o seu povo, o Espírito do Senhor está sobre nós, porque Ele nos unge, e a propósito na unção que Ele tem sobre as nossas vidas, e assim como no profeta Isaías 61,
Assim também com Felipe, assim o Senhor quer fazer conosco, nos levar àqueles que sofrem, nos levar aos perdidos, nos levar àqueles que ainda não entenderam a bondade do Senhor e sermos usados como canal de bênção, de vida, de esperança, de salvação. Essa é a mensagem que eu quero que você tenha no seu coração hoje. E você que está nos ouvindo nessa noite, você que está aí na sua casa e que não conhece Jesus ainda, talvez você já tenha lido o texto sagrado, talvez você já tenha participado até de uma igreja, de uma religião, de algum espaço cultico, mas você ainda não conseguiu entender a bondade e a grandeza do amor de Deus. Eu quero falar com você nessa noite. Com você nessa noite. Que o Espírito do Senhor, Ele quer alcançar a sua vida. E Ele quer revelar amor a você. Ele quer revelar vida nova. Ele quer revelar transformação. Ele quer selar você com o Espírito. O que impede que você seja batizado? Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. E Ele te acolhe. E Ele te recebe. E Ele te ama. E Ele quer caminhar com você. Essa é a mensagem para nós hoje. Não aprisionemos o Espírito. O Espírito é vento que sopra onde quer. Não tentemos parar o Espírito, mas estejamos sensíveis à sua voz que sopra e quer nos guiar. Esteja sensível à mensagem que o Senhor tem dado para você nessa noite. E permita que Ele faça através da sua vida. Eu quero te convidar para orar nessa noite. Assim como a igreja primitiva estava passando por momentos de adversidades, também nós hoje. Nada disso, entretanto, é impedimento para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Vamos falar com o Senhor? Senhor, nós estamos na Tua presença. Mais uma vez ouvimos a Tua palavra. Mais uma vez abrimos o nosso coração. Mais uma vez, Senhor, somos confrontadas e confrontados por Ti. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encontre nessa noite. Que o Senhor ache os nossos corações e mentes. Que o Senhor ache as nossas debilidades, as nossas faltas. Que o Senhor nos transforme e nos use apesar delas. Senhor, dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz, para perceber a Tua presença, para perceber a Tua direção e coragem, como a que Tu deste a Felipe, para descer por essa estrada, nos encontrar com aqueles que são desprezados, com aquelas que são desprezadas. E, Senhor, dialogar com eles, amá-los com Teu amor, anunciar a Tua salvação, sermos instrumentos da Tua graça. Senhor, e essa, minha irmã e meu irmão que hoje, ouvindo a Tua palavra, sentiu-se desafiada, Senhor, como esse eunuco. Eu quero pedir que Teu Espírito a receba neste momento. Que Teu Espírito a acolha neste momento, o acolha neste momento. E que ela possa, Senhor, ter a convicção de que Tu és o Deus que cura, que salva e que liberta. Eu peço isso. E eu sou agradecida. Em Seu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Deus da graça
continue nos abençoando. Se você tomou essa decisão por Jesus hoje, eu peço que você entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, para a gente conversar um pouco. Se você quiser conversar, nós estamos à sua disposição para um tempo de palavra, para um tempo de oração. E eu quero convidar todos e todas para estender as suas mãos e nós vamos receber a bênção. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje e para sempre, hoje e eternamente, seja sempre assim, seja. Uma excelente semana para todos nós. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família?